tarde de novo. Boa tarde. Vamos direto, né? Vocês viram o filme? Viram o release? Como todo jornalista, foram no Google, viram a matéria do Guardian falando mal do filme. Ninguém hoje escreve mais nada assim, dá uma googada, né? Infelizmente. Na verdade, com inglês, francês e português, eu falei com quase todo mundo. Só o ator russo, que falava um inglês muito pobre, ele até falava um pouquinho, mas não dava pra se comunicar realmente. Então, depois do segundo dia de filmagem, apareceu uma intérprete, a gente chamou uma intérprete, que estava difícil assim. Mas com os outros, enfim, eles falavam sempre ou francês ou inglês E aí a hora que o cara tá fazendo o texto, né, tem um pouquinho de árabe ali, tem um pouquinho de alemão, você entende, primeiro porque eu sabia o que eles estavam falando, e também é impressionante como a interpretação não é mesmo sobre o sentido das palavras, né? Você sente o tom, o olhar, como o cara se coloca, dá pra é perfeitamente possível dirigir em chinês, assim. Eu depois dessa experiência me sentiria confortável de fazer um filme inteirinho em chinês, assim. A montagem é muito difícil, cara. Para montar, o Daniel teve que chamar, para cada língua, né, porque tem umas partes em eslovaco, umas partes em alemão, teve que chamar alguém que fala aquela língua, né, para não cortar a fala no meio, para fazer a concordância correta. E foi muito bom ter uma assessoria, então tinha sempre um montador, ele e alguém que falava a língua do lado, principalmente alemão, árabe e eslovaco. Como eu não conhecia os atores, a gente ia se encontrar e fazer uma leitura muito tranquila, uma coisa simples. E o Ben Foster não quis me encontrar porque ele achava que, como as nossas personagens não se conheciam, a gente podia aproveitar isso pra cena. E aí se encontrar em cena mesmo. Ele é um ator method, então ele fica no personagem o tempo inteiro, ele é muito intenso. E no começo eu fiquei um pouco surpresa dele não querer nem ler o texto, mas depois eu embarquei na onda dele. Acho que ele foi uma ótima proposta, assim. Acho que a cena ela tem um nervosismo, uma eletricidade do momento, porque o que aconteceu foi que a gente só se falou e se olhou no ação, no set, no ação, como personagem, Então foi muito intenso. Eu acho que a cena ela captou isso, acho que isso tá lá. Então foi bom. Na verdade, essa peça é uma peça da La Ronde, do Schnitzler, Arthur Schnitzler. Foi só o gatilho inicial para o projeto, porque o filme é muito diferente da peça, na verdade. E esse roteiro foi escrito pelo Peter Morgan, né, que escreveu A Rainha, e ele queria fazer um filme que parecesse um pouco com a vida dele. Ele mora em Viena, trabalha em Londres, nos Estados Unidos, está sempre voando, então muito aeroporto, muitas conexões, muitos hotéis genéricos e tal. Ele queria fazer um filme que essa sensação dele, ele tem a sensação de que o mundo é muito pequeno e tal. E aí, como era 100 anos da morte do Schnitzler, alguém propôs ele fazer uma adaptação de alguma peça, ele juntou uma coisa com a outra, mas é só... Acho que o que tem da peça do La Ronde é só os dois, o filme e a peça começam em Viena com uma prostituta e acabam em Viena com... Mas fora isso, são histórias diferentes, assim. O meu interesse no projeto foi, primeiro, na hora que eu recebi o roteiro e vi o nome do Peter Morgan, é um cara que ele é muito bom de diálogo, ele é muito bom de construir situação. Eu falei, opa, me interessa ter uma relação próxima com esse cara. E ele ficou realmente muito próximo durante todo o processo. Outra coisa que eu gostei do filme, que era muito arriscado, eu sabia que era, é o fato de não ser uma história clássica em 3 atos, que você segue o personagem, e essa é uma estrutura completamente diferente né? Também existem muitos filmes com muitos personagens, mas eu nunca tinha feito. Sou um grande fã do Robert Altman, que faz sempre esses filmes corais, né? Coral que chamam, né? Então isso me atraiu. E a outra coisa, achei interessante o filme que não tem antagonista, e não tem nem protagonista, mas também não tem antagonista, né? O antagonista está dentro de cada um dos personagens, né? É um conflito, acho que até um filme mais adulto por causa disso, mais maduro, assim, porque é um conflito interno, né? O conflito das pessoas
Todos os personagens estão diante do momento na vida em que tem que tomar uma decisão que vai afetar eles, ou quem está do lado, ou quem vem depois, que ele nem sabe, né? No caso aqui, todos os conflitos eram sobre né, o cara que tem desejos e pulsões, tendo que decidir se será que eu puxo o freio de mão, né, do meu desejo e mantenho minha família, minha religião e tal, ou eu solto o breque e deixo levar. Como é que é melhor? A vida é tão curta, como é que a gente deve levar a vida? Alguns personagens puxam o freio de mão. E outros personagens, como o da Flor, falam agora, hoje vai. Vou deixar a vida me levar. Eu acho, enfim, esse é um assunto que me interessa e foi por isso que eu embarquei. Mas eu acho que se eu fosse começar o filme de novo, é isso que eu falei, talvez eu ia tentar ver se seria possível tirar um ou dois personagens. O problema de muito personagem é que a gente tem pouco tempo para desenvolver. E eu acho que tem umas histórias aí que certamente daria fazer um longa-metragem inteiro em cima de alguns personagens, como a Flor e o Ben Foster, esse núcleozinho aí, que eu adoraria poder ter tido mais cenas e mais tempo na montagem, sabe? Mas como tem muitos personagens, você tem que ser curto em cada um, o que é um desafio, é muito bacana também. Mas se fosse uma coisa com menos personagens, eu talvez tivesse mais espaço para cada um, mas isso é só consideração. Então, o filme tá muito parecido com o roteiro, assim. A gente tirou uma outra. Tem um personagem que sumiu um pouco, que achou uma pena, mas é que realmente não tinha tempo, que é aquela psicóloga do Ben Foster na cadeia. Aquela atriz, ela é uma atriz incrível, ela chama Marianne Jean-Baptiste, ela ganhou o Oscar de melhor atriz por Segredos e Mentiras, né, do Mike Leigh. E eu chamei ela porque o personagem dela era maior, ela tinha uma namorada, ela morava com uma namorada, tinha uma historinha dela ali. Essa a gente deu uma enxugada, infelizmente. Os outros não, era como estava no roteiro. Como esse era um projeto muito dele, o Peter não foi contratado para escrever essa história. Ele escreveu porque é a história mais pessoal que ele já fez na vida, assim. E quando eu encontrei ele, de cara eu percebi a paixão. Eu falei, esse cara é um cara que merece crédito, claro. Um cara, além do que, pessoalmente ele é adorável, assim, bem-humorado e tem uma energia boa pra caramba. Falei, então esse filme aqui não vou fazer o meu filme, vai ser o nosso filme, assim. E cheguei a propor aos produtores a gente assinar um filme by Peter e Fernando, assim. Aí os produtores acharam que isso não era muito usual, tal, a gente não assinou, só entrou direção e roteiro juntos, na verdade. Quando eu estava montando o filme, toda tarde a gente fazia um Skype para ele assistir o que a gente tinha montado naquele dia. Ele foi realmente um co-autor do filme, assim. E realmente a relação foi ótima. Durante esse processo ele já me convidou para fazer uns 2 ou 3 outros projetos que eu acabei não podendo fazer, mas eu tenho certeza que a gente vai trabalhar de novo junto. Então, o Rob Lee é uma maravilha. Ele porque fora, né, ser um ator que a gente sabe que ele é um cara que está de bem com a vida, sabe? Ele já não tem que provar mais nada para ninguém, já fez tudo o que tinha que fazer, não reclama de nada. Então ele está no set, ele só agradece, fala, pô, que maravilha, eu tô aqui, olha aí, as pessoas ainda querem trabalhar comigo, eu tenho 70 e tantos anos e tem gente me chamando ainda, posso participar, sabe? O cara que só agradece. Só fala como eu sou feliz, eu tenho mais do que eu mereço, ele tem o tempo inteiro esse tom assim. Então é ótimo, né? Você trabalhar com um cara que é tão positivo e generoso e o nosso primeiro encontro, né? Se sentiu, encontrei o cara e já tem uma peculiaridade com ele que foi gozado. Eu conheci ele um dia que ele foi num trailer para ver o figurino, escolheu o figurino e ele era para fazer um personagem um inglês meio classe média, assim. E aí ele olhou os figurinos e falou, olha, só que eu não queria usar nada disso aqui, eu não quero fazer esse personagem, se você me deixar, eu quero fazer eu mesmo. Aliás, não quero interpretar, eu quero ser exatamente, não vou inventar nada, vou ser exatamente eu. Então eles querem um cara de sucesso como eu, a vida inteira foi um sucesso, alcoólatra como eu, e teve os problemas familiares como eu quero fazer eu. Falei, pô, ótimo. E ele fez. Eu acho aquela cena dele do AA, ele frequenta a AA diariamente, ainda, ele não está sóbrio há 36 anos, ele gosta de... Aquela cena... 80% dela é história pessoal, aquela história do padre Halley, né, da oração mais curta e mais poderosa do mundo. Aquilo é a história pessoal dele, não estava no roteiro, ele nos surpreendeu com a câmera rodando. Ele é muito técnico, ele faz tudo muito marcado, o olhar dele é marcado. Então muitas vezes parece que ele não está ali com você, que ele está fazendo para ele.
Pra câmera, é. E que ele tá se colocando o tempo inteiro. Então isso é difícil. É difícil entrar ali e fazer a coisa. Eu acho que a gente só conseguiu mesmo na cena do aeroporto, na cena da despedida. Estabeleceu uma relação de verdade. Que eu vi que ele se entregou completamente, não ficou... porque ele também tinha aquele bifão, né? Que ele falava da filha, tô levando pedacinhos do cabelo e tal. E aí ele ficava muito fazendo pra câmera. E aí é difícil. Foi difícil, foi um desafiozão, assim. O que foi o desenho que a gente entregou? Era um rosto de um homem. Lembra que ele fez o desenho? E ele fez a música do personagem dele também, isso é bacana. Já mostra um pouquinho do espírito do cara. Estava no set conversando sobre... esperando fazer a luz para poder filmar. Ele falou que tocava piano. Eu falei, você toca bem? Não, eu toco muito bem, eu sou um concertista e tal. E eu componho para orquestra, eu componho para... eu sou orquestra e tal. Fiquei impressionado. E eu falei, eu queria ouvir alguma música sua. No dia seguinte ele trouxe no iPad dele algumas composições dele, eu achei bacana. Aí eu falei, gostava porque eu vi lá, achei bacana. Eu falei, você podia fazer a música do seu personagem. Eu falei, por que não? Aí pediu para a produção alugar um estúdiozinho para ele, de gravação, com violão, compôs um troço e tocou ele mesmo. Aí no outro dia voltou com um pendrivezinho e falou, de presente para você, a música para o meu personagem. E essa música, a hora que ele se despede da flor, entra é um tema bonito, com violão e tal, é ele mesmo. Ganhamos de presente, falei, direitos, contrato, não precisa nada disso, usa aí, pronto. Muito, muito generoso, né? A Rachel, na verdade, quando a gente foi fazer, ela não podia fazer o filme e ela deu uma vaciladinha assim e depois me ligou dizendo que ela não ia poder. Porque ela estava separando, tinha separado há 2 meses do marido, saído de casa, e o filho estava fazendo adaptação numa escola, entrando na escola, e ela estava começando a morar com o marido novo dela. Ela falou, minha vida está muito confusa, não é a hora de eu sair de Nova York. Mas aí eu fiz uma bela chantagem emocional, assim. Oh, Rachel, 5 dias só, que te custa? Ela acabou topando. O que eu gosto da Rachel é que ela gosta muito de improvisar, ela é muito crítica, ela é muito inteligente. E a cena dela com o Juliano Casarré, eu achei que se eu tivesse uma atriz que pudesse ir além do que estava escrito ali, e um ator que também pudesse ir um pouco além daquilo, a cena ganharia. Principalmente por aquela cena que eu quis tanto fazer com ela. E de fato melhorou muito. Aquela cena no roteiro eles trocam 5, 6 linhas e acabou. Só que ali a gente foi, né, inventei do Juliano tá com aquela toalha, e ele solta a toalha e vai criar um clima, e ela é seduzida por ele. Isso tudo veio na improvisação, assim. E eu achei que valeu muito a pena. Agora, ela é uma mulher complicada, assim, no bom sentido, ela é tumultuada, muito insegura, ela sempre acha que não vai dar certo, que ela não sabe fazer, que dá um pouco de trabalho. Mas no bom sentido, né? Porque é um trabalho criativo, né? Trabalho nesse sentido, ela é muito exigente com ela mesma, né? Ela sempre está buscando. O Jude é um lord inglês, assim, absolutamente seguro, sabe o que, educadíssimo, sabe o que quer, sabe o que precisa, vai lá e faz, enfim. Eu fiquei muito impressionado também, o primeiro dia que eu fui encontrá-lo, eu já tinha cruzado com ele em festa, assim. Mas o primeiro dia do trabalho foi um encontro na casa dele. A gente levou um figurino também para ele experimentar figurino, falar do personagem. A gente faz isso junto, aí o cara vai trocando de roupa e você vai falando do... E o que me chamou a atenção ali foi o cuidado que a figurinista colocou 4 ou 5 relógios na frente dele para ele escolher, né, qual o relógio combinaria com o personagem. Ele deixa ele... Os atores conhecem mais os personagens do que o diretor, do que qualquer pessoa, né? Porque enquanto a gente está pensando em um monte de personagem, o ator só está pensando naquele... Então a gente falou, vamos deixar o Jude dizer como é que é esse personagem, né? Não sou eu. Eu fiquei muito impressionado com o cuidado dele com cada detalhe. Assim, essa do relógio foi especialmente. Tinha 5, ele põe um por um, olhava no espelho, o relógio não aparece no filme. E ele sabia que não aparecia, porque ele está de terno. Mas sabe aquela coisa de tentar ver se esse relógio é esse personagem? Quer dizer, eu sou um cara meio medíocre, um vendedor de autopeças. Ele sentia, se olhava.
falei, cara, esse cara é o mínimo detalhe, não tem nada a ver com o filme, mas ele gasta um tempo, ele está pensando, ele está construindo. Fiquei muito impressionado. E ele adora baladas. Deu trabalho nesse sentido? Não, porque ele ia dormir às 6 da manhã, mas às 7 ele estava inteirão. Pra maquiagem deve ter dado, né? Talvez, mas a gente queria detonar, a gente pôs umas rugas nele, né? Ele tá com uma entrada e umas rugas, aquilo é latex, o cara tá bacanão, tá tipo botox, assim, não usa, né? Mas ele tá muito bem, a gente que estragou ele um pouquinho. O Ben Foster, eu tinha assistido ele em 2 filmes também, acho que esse cara daqui 3 anos vai estar assim, top 5 de atores internacionais, assim. Então eu quis conferir, fiquei realmente muito impressionado com o cara, como ele se prepara, como ele... cada um tem uma história. A Laura é uma jovem mulher se encontrando na vida, né? Descobrindo seu caminho profissional, descobrindo as relações amorosas. Eu acho que ela não é uma menina com muita personalidade, não. Eu acho que até aquele momento da vida dela, ela seguiu muito o namorado. Eu e Juliana, a gente conversou muito antes de fazer o filme, a gente teve alguns encontros assim, porque a gente fez fotos, como se fossem fotos do personagem do Juliano, então a gente teve tempo de conversar, e eles já namoram há muito tempo. E a decisão de morar em outro país é do personagem dele, e a Laura só acompanha. E por isso ela não cria nenhum vínculo com aquela cidade, ela não tem muitos amigos, ela não se encontrou ali. Quando ela descobre a traição dele, ela rompe completamente com ele, com a cidade e resolve e fala, eu tô fazendo alguma coisa errada na minha vida, né? Eu preciso preciso ir por outro caminho, preciso tomar outras decisões. E aí ela emburaca nisso, né? Porque ela chega tem os 2 encontros, né? Que acho que são encontros que mudam, acho que ela cresce muito a partir da traição que ela descobre e desses 2 encontros, né? Porque o encontro com o personagem do Anthony Hopkins, o John, eu acho que tem uma relação ali muito carinhosa, né? Ele adota um pouco ela se sente acolhida por aquele homem. E aí ela encontra esse menino na lanchonete e resolve arriscar, resolve mudar, resolve fazer uma coisa que ela nunca tinha feito, né? Não, talvez eu tenha expressado mal. Acho que eu quis dizer que é um filme íntimo. Porque os outros filmes que eu fiz, né, você está sempre falando de alguma coisa por trás, né? Sei lá, o tráfico no Rio, a indústria farmacêutica do mundo, o colapso da civilização e tal. E usa os personagens para falar desses grandes temas, né? Então os personagens são só uma desculpa pra gente falar do que está atrás deles, né? E nesse filme aqui não, esse filme é direto, assim, é sobre emoção, decisão pessoal, talvez íntimo e não pequeno fosse a palavra. Eu não estou falando de um assunto imenso do planeta e tal, é um assunto delicado, de decisões de cada um, enfim, coisas que eu pensei, quer dizer, me coloquei no lugar de alguns daqueles personagens, é nesse sentido que é. Agora, de produção também, por incrível que pareça, apesar da gente mudar de país e ter um monte de ator, né, grandes atores de muitos países, foi uma produção muito tranquila. Primeiro que a gente tinha uma agenda muito tranquila, assim, não foi uma correria como em geral são os filmes, e não tem cenas assim, tem duas cenas, 2 sequências que foram um pouquinho mais complicadas de produção. Que uma é aquele aeroporto onde ela encontra o Ben Foster, aqui não é um aeroporto, aqui é um hipódromo em Londres chamado Ascot. Todo ano a gente vê aquela foto da rainha, aquela turma de chapéu e tal, é aquele lugar lá. Eles usam é um prédio imenso, eles usam umas 10 vezes por ano só. Então a gente transformou Ascot no aeroporto, isso foi uma operação grande. E depois a mesquita, onde tem o personagem francês também, que ele está rezando com o imã. O imã de Paris não deixou a gente filmar na mesquita, então a gente alugou a Bolsa de Paris, que é um prédio lá no centro de Paris, na Bourse, e transformamos a Bolsa numa mesquita. Isso foi a operação, mas fora isso, um filme muito, né, de diálogos, barzinhos, um filme muito simples de produção. Nos Estados Unidos o filme foi lançado na sexta-feira, né, uma sexta-feira agora, essa última sexta de final de Olimpíada, né?
E então entrou em cartaz só sexta e sábado, que é o primeiro fim de semana. No domingo a Folha já publicou uma manchete: o filme fracassa nos Estados Unidos. Passou 2 dias em fim de semana de final de Olimpíada. E foi? Em 7 salas. Em 7 salas só. Foi um pouquinho precipitado. Então a gente precisa, na verdade, para saber o que vai acontecer com o filme, isso não só com esse filme, com todos os filmes, são 3 fins de semana. O que os distribuidores fazem é ver o resultado do primeiro fim de semana, ver do segundo, a queda do primeiro para o segundo, que é o indicador. Se caiu mais que 40%, 45% o número de ingressos, você já programa uma curva até onde pode chegar. Mas é no terceiro fim de semana que você consegue realmente desenhar a curva, que aí você pode dizer o que vai ser a carreira do filme. Por exemplo, o Palhaço começou muito mal. Ele teve o primeiro fim de semana mal, no segundo não caiu 11%, no terceiro não caiu nada. Aí falaram, quer dizer, no fim do primeiro mês falaram, o Palhaço é um filme que pode ir longe, foi. Esse filme do Breno agora, estou só dando até para vocês entenderem um pouquinho como funciona esse troço. Esse filme do Breno Silveira, A Beira do Caminho, eu também já li que o filme foi mal, tal. Ele realmente não fez uma boa bilheteria no primeiro fim de semana. Mas foi um fim de semana de Dia dos Pais, que em geral o Dia dos Pais e das Mães são os piores dias do ano para cinema, junto com o Jogo do Brasil, né, com vôlei, com Olimpíada. Então para mim não conta. Eu se fosse o Breno, eu falava, zero, não começou o filme. O filme estreia agora. Esta sexta-feira, aí vamos ver. Querer dizer que o filme não funcionou é de uma, né? A sua outra pergunta eu quero? Se você acha que... No Brasil a gente precisa fazer 300 mil espectadores, essa é a expectativa da distribuidora, minha, nossa. Não era, a gente não fez um filme para... Na verdade a brincadeira dos 2 filmes é meio essa, é a brincadeira do... Se você assistiu o filme, quem não assistiu o 360 pode assistir o curta e assistir, é só um casal em Londres e tal, brincadeira. Mas pra quem assistiu o longa também tem essa brincadeira, ela já tá ali meio começando a desconfiar. Tem ali até aquele plano que é mais longo do que precisaria ser, um plano quando ela fala, você tá me enganando, e aí o Juliano fica meio rindo pra ela, meio constrangido. Esse plano era só porque a reação dele meio, me pegou no pulo. Então tem essa brincadeira, assim como no outro filme também, quando as 2 garotas eslovacas estão falando, ela fala, mas por quê? Você quer ir embora? Você quer sair daqui? E a Ana vira pra ela e fala, não sei, talvez. E no fim do 360 ela, de fato, sai, foge, faz, enfim, segue o caminho dela, assim, não sabe o que acontece depois, mas tem essa, então a ideia era ter essa brincadeira do dialogar de algum jeito com o 360, no filme. Foi bacana e foi também um pouquinho estranho, né, Flor? Vou ser bem honesto aqui. A gente achou que tinha uma certa... O clima não estava frio, o clima devia estar frio e a plateia quente, e estava um pouco ao contrário, né? E depois eu fui no dia seguinte assistir mais 3 filmes, e igualmente, quer dizer, eu já tinha assistido esse filme 360 como foi antes de ontem em São Paulo, as pessoas dão risada em alguns lugares, você sente que está vivo assim, Em Gramado, não sei se eles deram muitos convites de gente que não foi tudo um pouco frio, assim, sem muita reação. Eu assistindo em Gramado, acho que o melhor curta brasileiro que eu já vi, que é uma animação, um serzinho pequenininho no Minhocão de São Paulo, fazendo aquelas marcas de pista, sabe, pintando faixa. É sensacional. Passou na sessão oficial o curta e depois entrou longa. Acabou, mas não teve assim, eu e a minha mulher, eles estavam lá de assim, só nós, reparamos. Daí passou o filme do César Chalone, o Artigas, La Redota, também foi assim, o que acontece? Enfim, gaúcho é mais contido. Meirelles, Fabrício do Vertente Cinema. Fala um pouco mais sobre divulgação. Você usou o sistema pay-per-view em quartos de hotel para poder divulgar o filme. Não é quarto de hotel, é no país inteiro. Explica aí um pouquinho mais pra gente. Então, nos Estados Unidos a distribuidora foi a Magnolia. Tem atualmente lá nos Estados Unidos a Magnolia, e eu esqueci o nome de outra distribuidora que estão inventando um sistema, tentando achar maneiras de distribuir, né, usando a internet. Eles inventaram no ano passado, começaram a fazer o lançamento primeiro na televisão, em pay-per-view. Então tem em hotel, mas também tem em casa, né?
só que é por um preço premium. Então, na verdade, o 360 entrou nos Estados Unidos em junho por $18 para você assistir em casa. Então, pouca gente assiste, claro, porque é muito caro para você assistir em casa, mas o promo fica passando na televisão o tempo inteiro. Então, para distribuidor é bom porque vai gerando um boca a boca e as pessoas veem que na hora que o filme estreia no cinema, que foi nessa sexta-feira, o preço cai para $9. Então agora você paga $12 no cinema, você paga 9 em casa. E a hora que o filme sair de cartaz no cinema, aí cai para $4 e vira um vídeo on demand normal. Eu achei muito interessante, fiquei extremamente interessado nessa maneira de distribuição e estou muito atento aos resultados americanos, porque eu acho que isso é uma belíssima saída para o cinema brasileiro, assim. No Brasil, ano passado, a gente lançou 95 filmes. Eu acho que a grande maioria deles ficou em cartaz 1 ou 2 semanas. Tem alguns títulos que eu queria muito ter visto, mas a hora que você vai ver, o filme já não está mais, né? Então a possibilidade de fazer um grande pacote de filme brasileiro e estar disponível na televisão por 2 anos, eu acho que já que DVD não existe mais nesse mercado, então, na verdade, como o meu lado empresário, é isso aí que eu quero fazer esse semestre, tentar organizar uma maneira de criar pacotes de filmes brasileiros mais alternativos para televisão vídeo on demand. A Globo está lançando isso, está lançando agora um vídeo on demand de toda a programação deles, assim. Minha vida pessoal mudou porque eu viajo muito, né? Por causa de Cidade de Deus eu acabei fazendo esses filmes fora do Brasil e tal. Então nesse sentido, mas aí talvez seja a vida profissional, né? Essa realmente deu uma mudada. Eu faço o que eu faço hoje, acho que aquele filme deu certo. Não troquei de carro, Oi? é muito bom. Oi? Não troquei de carro. Não, meu carro tá tão velho que às vezes parece que tem mais de 10 anos. Mas ele tem só 8. Não, eu não leio crítica há tempos para me proteger mesmo, porque elas me afetam. Tanto quando elas são boas, como quando elas são ruins. Os dois jeitos afetam, assim. Então eu resolvi já faz uns 5, 6 anos. Se eu vejo uma foto minha num jornal, coisa que tem alguma coisa, eu não leio nada, nem crítica, nem nada. Tem meu nome, não me interessa, eu não leio. Eu, se fosse jornalista, faria que nem o Merten. Sabe o Luiz Carlos Merten, do Estado de São Paulo, é o meu crítico favorito, assim. Eu assino o Estado, talvez por causa dele, do Zanin. Acho que são os caras em cinema com mais respeito e mais entendem. Eu estava conversando com o Merten antes de ontem, e o Merten fala que jamais, quer dizer, que se ele for dar um Google antes de se fazer a crítica, ele não é crítico. Ele fala, olha, não posso. Às vezes eu até depois que eu escrevo, eu vou ler o que comentou, mas eu não faço isso porque isso, né? Aí eu tô só replicando, rebatendo e tal. Eu se fosse jornalista, tentaria sempre assistir com um certo frescor, senão você é um repetidor de Google, né? Você não é um jornalista, você está fazendo o que ali, né? Você está só dando um retweet na informação que já está. Mas enfim, isso é uma longa história. Aliás, o Merten adorou o filme, isso me ganhei a semana. Eu não fiz nenhum filme que eu não tinha sido, assim, muito fortemente espancado. Deve ser alguma sina, alguma maldição. O ensaio sobre a cegueira foi o pior de todos. Realmente, um cara lá, a primeira crítica que foi o dia que eu resolvi parar de ler, da Variety, terminava, cara, acaba assim, né, de A a Z o filme, e a última frase era um filme que jamais deveria ter sido feito. Mas isso é quase perverso, né? Ele, no meio lá ele falava que é um filme que o Saramago ia lamentar ter vendido os direitos e tal. Depois, 2 dias depois eu encontrei o Saramago, o cara chorou na sessão e tal. Dá vontade de chamar, era um coreaninhozinho, assim, chamava o coreano da Variety. Fala, aqui meu filho, aqui o Saramago. Tá vendo essa lágrima aí? Não é pela sua matéria, não. Na verdade ele ia ser exibido, ele ia entrar em fevereiro primeiro, daí passou para maio, daí passou para junho e foi para agosto. Tem uma cláusula no contrato brasileiro que obriga o Brasil lançar depois dos Estados Unidos. Como o lançamento americano foi agora, sexta-feira, dia 10, a gente teve que ir puxando por causa dessa cláusula. E isso é porque, claro, no mercado internacional os Estados Unidos pagam muito mais do que o Brasil, acho que é 8 vezes mais pelos direitos de distribuição. Então eles se permitem segurar alguns lançamentos de países onde tem pirataria.
Então Espanha, Brasil, Argentina, faz parte do contrato americano que esses países têm que lançar depois. Não foi uma opção da distribuidora? Não, foi de contrato. Mas também eu acho que agora é um bom período, assim. A gente está numa semana que não tem... Corações Sujos está sendo lançado, também é um filme bem bacana, tal, mas não tem nenhum... Já passou um pouquinho o Batman, eu acho que acabou sendo uma opção bacana. 15 milhões de dólares, 14 e pouquinho. Capital brasileiro também? Não, nenhum dinheiro brasileiro, mas eles usaram aqui, eles gastaram dinheiro aqui. Fora que o nosso cachê, que era um absurdo, Caríssimo. caríssimo. Minha vida mudou. Pô, meu carro, você viu meu carro? Você comprou outro carro, você tá mentindo. Não comprei, não. Eu nem tenho carro, mas agora eu vou comprar depois desse cachê. Não, brincadeira. A gente fez a finalização aqui no Brasil. A gente montou o filme, fora a Flor, eu, o Kiko participou, o Adriano Goldman, fotógrafo, o Daniel Rezende, que é o montador. Minha mulher, a Cissa, ela fez a trilha do filme, né? Consultora da trilha do filme. Toda a finalização, os efeitos, quando a gente vê neve em Viena, tudo isso não tinha, porque a gente filmou muito tarde, já era primavera. Então tudo isso é pós-produção, neve colocar, tudo feito na O2 Filmes em São Paulo. Então teve uma participação do Brasil. E já que falamos em brasileiro, o Juliano Casarrera, para estar aqui, não está aqui, porque ontem às 9 da noite nasceu o Inácio, filho dele. Mandou um e-mail felicíssimo, assim. Segundo filho. Tô começando a preparar um filme chamado Nemesis, sobre a vida do Onassis, que deve rodar em novembro. Ele deve ser anunciado, o elenco, ser anunciado em Toronto agora, em setembro. É um roteiro do Braulio Mantovani, que escreveu Cidade, escreveu Tropa de Elite. E filmado em Budapeste, na Croácia e na Inglaterra. Produção inglesa da Pathé. É o que eu posso falar. Onde você tá? Agora tá ali, no verde. Não, também é, então. Uma ela aqui, ó.